Bom dia a todos. Estamos aqui hoje na presença do Sr. Almirante Silva Ribeiro, que é o atual chefe-de-Estado-Maior-General das Forças Armadas, que aceitou amavelmente falar um pouco com Orbis sobre a presença militar portuguesa no mundo, mais particularmente no caso da República Centro-Africana, como RCA. Antes de mais, obviamente, agradecer ao Sr. Almirante a sua disponibilidade. Considero que, primeiramente, torna-se importante fazer uma pequena contextualização para quem for ver, portanto, esta entrevista, perceber o porquê de determinados acontecimentos estarem a ocorrer. Portanto, em 1894, a região foi formada pela França, que atingiu a sua independência depois em 1960. No entanto, manteve uma relação muito estreita com o país, porque a própria França tinha interesses nos recursos naturais. Mas em 1979 deu-se uma grande ruptura porque deixaram de apoiar financeiramente o país. Isso fez com que existisse um golpe de Estado, Chico Bocossá, e ficou David Dacko no poder. Portanto, neste período começou então esta bola de neve, golpe de Estado, de instabilidade, e a primeira pergunta que lhe faço é: será que podemos considerar que este afastamento, este abandono da França à República Centro-Africana foi um ponto decisivo, um ponto de charneira do que viria a ser o resto da história do país? Sem dúvida, porque a presença da França era uma garantia que existia a possibilidade do Estado centro-africano exercer a autoridade no seu território. Porque a França supria algumas das competências e das capacidades que são necessárias para esse efeito. Mas aquilo que se espera de um Estado democrático é que o Estado tenha esses instrumentos. E isso implica não só ter um sistema político bem organizado, mas ter também um sistema judicial e ter depois os órgãos policiais e os órgãos militares necessários a evitar que, no caso concreto da RCA, se afirmassem na disputa por aquilo que são os recursos naturais desse país um conjunto de grupos armados que aquilo que fazem é procurar ter acesso aos benefícios desses recursos naturais, mas também não só. Também interferir nos processos de transumância que se verificam naquela região da África. Portanto, nós temos que olhar para a situação na República Centro-Africana muito mais como uma questão de um Estado que falhou e que ainda não tem os instrumentos necessários a desempenhar as suas funções ao serviço da comunidade que ali reside e que pretende, evidentemente, ser governada e poder exercer as suas atividades com paz, com segurança e com tranquilidade, do que uma questão da França. Porque aquilo que se passa, e é um problema que não se verifica só na República Centro-Africana, em várias regiões do globo, estes problemas, e sobretudo em África, os problemas de falta de autoridade do Estado ou de Estados falhados, o que dão depois são a origem a estes problemas contínuos de instabilidade. Mesmo em 2003 chegou a existir alguma esperança com a chegada ao poder de Bozizé, que houve uma esperança da assinatura de alguns acordos, no entanto, no seu segundo mandato acabou por ser acusado de corrupção, de uso de poder, ainda aumentou mais a instabilidade e deu aso à criação de grupos rebeldes, nomeadamente o Xeleka, de certeza que conhece muito bem. Portanto, além deste grupo, existem cerca de outros 14 grupos. Portanto, a RCA, que é um território a nível de tamanho parecido ao da França, se formos a olhar, o governo eleito neste momento só controla 1/5 desse território. Portanto, a pergunta que lhe faço é esta fragmentação um dos principais, ou o principal problema? E outra questão ainda dentro disto existem, portanto, checkpoints que delimitam, portanto, as fronteiras entre o território de diferentes milícias. E gostava de lhe perguntar se os militares portugueses, quando vão para esta missão, são formados neste sentido sobre, portanto, a contextualização do que se passa no país, ou é algo que eles se tornam conscientes somente quando estão no terreno? O problema da RCA é um problema essencialmente de reconstrução do Estado e depois de boa governação.
E é por isso que as Nações Unidas estão num esforço muito intenso e determinado através de uma missão que tem uma componente civil e uma componente militar, de criarem condições para que haja um conjunto de processos que levem à organização do Estado centro-africano, que sejam instituídos processos de boa governação, só que há uma grande dificuldade, que é a instabilidade gerada pelos grupos Voz Seleta e os anti-Balak, que se degladiam nestas disputas pelos recursos e pelo controle de determinadas regiões do país. Ora, esse trabalho é um trabalho altamente meritório das Nações Unidas. E, de facto, aí vê-se a importância desta organização para criar condições, com a ajuda de cerca de 13 mil militares e civis, numa missão que está instalada na República Centro-Africana, para se alcançarem esses dois objetivos essenciais à estabilização e depois à boa governação, que é essencial a que os diferentes grupos étnicos, forças políticas e sociais da República Centro-Africana consigam viver em paz, em tranquilidade e garantindo o respeito mútuo, que é essencial à convivência pacífica do povo centro-africano. Portanto, esta situação é muito complexa do ponto de vista securitário. Mas aquilo que eu posso dizer é que o contributo que as Forças Armadas portuguesas deram para este processo foi um contributo notável, na medida em que foi a intervenção competente e determinada das nossas forças militares que permitiu levar esses grupos armados ao acordo realizado em fevereiro do ano passado. E, portanto, a primeira nota que eu quero referir é que, apesar de estarem presentes no teatro de operações da República Centro-Africana ao serviço das Nações Unidas forças de muitos outros países, o contributo diferenciado que a nossa força de reação rápida deu em termos de contenção das ações militares mais ostensivas desses grupos armados foi absolutamente decisiva, porque aquilo que se verificou é que as Forças Armadas, a força de reação imediata portuguesa, tem sido chamada às situações mais complexas e chega lá e resolve-as. E isso contribuiu muito para que os grupos armados se sentassem à mesa das negociações e redigissem e acordassem naquele documento que permitiu que as condições de paz na República Centro-Africana, ou melhor, as condições de insegurança melhorassem no país. Ora, os nossos militares, quando vão para essas missões, têm um regime de aprontamento demorado. São 6 meses. Cada força que nós aprontamos para ir para a República Centro-Africana está 6 meses em aprontamento e 6 meses em operação. E, portanto, no que faz parte do enquadramento, um conjunto de ações de preparação militar, de técnicas e táticas militares, que têm que, evidentemente, ser muito apuradas para que, quando chegam no terreno, estar toda a unidade, que é composta por cerca de 185 militares, mas, na realidade, os combatentes são cerca de 100. São 3 pelotões. Esses 100 combatentes têm que estar muito entrusados uns com os outros, nos procedimentos táticos, no sentido que depois, nas ações que fazem de combate, sejam feitas na maior segurança possível e com a maior eficácia que se conseguir alcançar. Mas toda essa máquina não funciona sem um apoio logístico. É por isso que certamente se interroga. Mas temos lá 185 militares e só cerca de 100 em combate, é que os outros são o apoio logístico. Aquela máquina para operar tem que ter uma logística muito apurada e muito eficaz. E faz parte dessa preparação, a familiarização com toda a situação política, a situação estratégica e, sobretudo, a situação operacional. E, portanto, os nossos militares, nesse aprontamento que é feito aqui em Portugal,
muito bem feito pelo Exército e também pela Força Aérea, porque esta unidade inclui 3, 4 militares da Força Aérea, que são aqueles que são especialistas nas ligações entre as forças terrestres e os meios aéreos que lhe dão cobertura. E, portanto, toda essa equipe, toda essa força é preparada em conjunto para depois atuar com grande conhecimento da realidade política, da realidade económica, da realidade social da República Centro-Africana, para depois, na interação que os nossos militares têm com a população, não cometerem erros, porque as características culturais nossas são, em alguns aspectos, profundamente diferentes das características culturais, até, por exemplo, religiosas, de parte da população da República Centro-Africana, onde existem animistas, muçulmanos, cristãos, etc. E, portanto, os nossos militares são familiarizados com essas circunstâncias, no sentido, depois, no seu relacionamento com as populações, a terem os comportamentos que são adequados. E é isso que explica muito o carinho que as populações têm pelos nossos soldados. Porque os nossos soldados, e isso é uma característica antiga, não? É evidente que há aqui traços culturais portugueses e comuns aos nossos cidadãos. Esta capacidade que nós temos de nos familiarizar com os outros e de interagir com outros povos, isso fomos adquirindo ao longo da história, fruto do nosso processo de expansão. Mas, evidentemente, que depois nestas missões há aqui um trabalho de pormenor, no sentido de prepararmos os nossos soldados para estas interações sociais. Cheguei a ver algumas reportagens e era notório que realmente existe uma relação muito próxima, muito acolhedora entre os militares portugueses e a população civil. Aliás, jogavam a bola e brincavam muito, portanto, este espírito acolhedor que é nosso, se calhar também faz a diferença na própria população a confiar na ação. Faz uma diferença abissal. Eu vejo muitas imagens das operações e da atividade dos nossos militares que nós não projetamos na comunicação social. De vez em quando fazemos umas libertações de algumas dessas imagens para os portugueses poderem acompanhar o extraordinário trabalho e arriscado e difícil trabalho que os nossos militares têm feito. Mas, de facto, há ali momentos de grande solidariedade, de regozijo, de entusiasmo da população. Na sequência das ações militares que a nossa força faz para proteger as populações, muitas vezes a própria população, quando os nossos militares depois terem cumprido a missão regressam a Bangui, no caminho são ovacionados pelas populações. E isso, evidentemente, que só resulta desse tal grau de confiança que acabou de dizer, porque as pessoas não olham para a nossa tropa como uma força de ocupação, olham como uma tropa de proteção daquilo que são as suas vidas e os seus bens. E aí reside a diferença. Falou há pouco das forças que nós tínhamos em combate, portanto falamos de cerca de 100 militares. Pelo que percebi, são duas forças especiais do Exército, portanto os paraquedistas e os coletes que operam na República Centro-Africana. Gostava então de perguntar qual é que é a diferença e o objetivo específico de cada uma destas forças na sua ação, o que é que difere uma e a outra, ou seja, qual é que é o papel de cada uma? A missão é a mesma. A missão é a mesma. E ambos, quer os paraquedistas, quer os comandos, têm cumprido sempre essas suas missões e as tarefas concretas que lhes são entregues durante os períodos de 6 meses que estão empenhados, que cada força está empenhada na República Centro-Africana, tem-no feito sempre com grande brio e grande relevância. Agora, as forças são diferentes, porque a cultura dos paraquedistas é diferente da cultura dos comandos. E eu, que sou oficial de Marinha, olho para isso com grande interesse, porque, de facto, eu, no cargo que tenho como comandante operacional das Forças Armadas, lidando com os 3 ramos, vou vendo as diferenças culturais, porque a maior parte das pessoas pensa que nós, militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, somos militares e ponto final. Mas depois existe a cultura de cada ramo. E dentro de cada ramo, depois existem culturas particulares que resultam daquilo que são as suas tradições históricas. E, de facto, as tradições históricas dos comandos e dos paraquedistas são distintas.
Os paraquedistas estiveram durante muitos anos na Força Aérea e preservam características culturais que são específicas da Força Aérea. Os comandos foram criados para o conflito africano, viveram no exército e, portanto, têm uma cultura distinta e própria. E depois sabem que, como estas tropas são empregues nas missões mais exigentes e os seus membros correm frequentemente risco de vida, eles ganham uma solidariedade uns com os outros que é profunda, profundíssima. Mas é diferente. Por exemplo, eu conheço também os fuzileiros e as três forças são diferentes nesses aspectos. Agora, são igualmente relevantes e competentes e, no caso concreto da República Centro-Africana, a missão é exatamente a mesma, quer dos paraquedistas, quer dos comandos. E tem-na desempenhado muito bem. Eu tenho, nas minhas intervenções públicas e até depois nos reconhecimentos formais que tenho feito, alguns dos quais até tenho proposto ao Sr. Presidente da República, através do Sr. Ministro, têm sido objeto das mais altas distinções. Veja que na cerimónia que nós realizamos em 2018 na Avenida da Liberdade, por ocasião do armistício, o Sr. Presidente da República deu-nos a honra de conceder condecorações aos estandartes das forças que nessa ocasião já tinham sido empregues na República Centro-Africana e eram paraquedistas e eram comandos. Portugal está presente na República Centro-Africana mais ou menos desde o início de 2017. Sim. E relativamente às dificuldades que os militares relatam, falam muito da questão a nível de terreno, ou seja, as viagens que são extremamente demoradas. Havia, aliás, uma reportagem que relatava uma viagem dos comandos em 2018 entre as cidades de Bangassou e Bangui e demoraram, portanto, 4 dias a fazer 728 km. E durante estes dias tiveram que acampar em locais bastante perigosos, portanto, além de toda a questão do cansaço, depois ainda ao cansaço psicológico, depois também falam muito da questão do sol em si largar bastante pó, o calor, às vezes a falta de água. Mesmo com a preparação da qual os militares são alvo, que, como já percebi, é bastante intensa, considera que é efetivamente possível estar preparado para enfrentar um cenário destes? E se sim, o que é que acha que diferencia a preparação que os militares portugueses recebem da preparação de outros países para enfrentar este tipo de cenários e que, no fundo, também se refletem no sucesso que está a ter a missão, nomeadamente o facto de não existir ainda nenhuma baixa? Felizmente, já tivemos feridos, temos aquele soldado Aliou Camara que perdeu parte das 2 pernas, mas foi num acidente, não foi em combate, e tudo isso faz parte da missão. Aquilo, de facto, as circunstâncias daquele teatro de operações são circunstâncias muito exigentes. Desde logo pelo clima, altas temperaturas, grandes umidades, pelas doenças que existem naquela zona do mundo, associadas aos climas tropicais, depois as dificuldades da floresta, que a floresta coloca, as dificuldades da pouca transitabilidade das estradas. Certamente já viram que as nossas viaturas por vezes têm que passar em pontos que não são mais do que troncos de árvores com umas tábuas em cima, onde nós depois metemos aquelas viaturas pesadas, as Pandur, que lá passam com muita dificuldade e por vezes até com necessidade de escurar essas próprias pontes. São tudo estradas em terra batida, que quando existem aquelas chuvas próprias dos países tropicais ficam com buracos enormes, onde a velocidade de progressão às vezes são 10 km a hora. Às vezes, muitas vezes, acontece, de facto, para se fazer 500 km demora-se 3 dias, ou às vezes mais. E isso tudo associado à possibilidade das ameaças, porque nós também temos que ter consciência de que os grupos armados se deslocam com grande flexibilidade no terreno da República Centro-Africana e, portanto, as nossas forças, quando progridem, levam as viaturas blindadas, mas levam também os meios de apoio logístico, levam outro tipo de viaturas que têm que ser enquadradas na força
E isso tudo torna muito mais complexa a deslocação. Quando a nossa força vai no seu máximo potencial para as operações, leva um conjunto alargado de viaturas que formam um comboio que depois tem que deslocar. Normalmente eles dividem esse comboio em 3 grupos, mas esses grupos têm que ir relativamente próximos, já meia hora de distância uns dos outros, para, em caso de necessidade, poderem manobrar e apoiarem-se reciprocamente. Ora, isso torna muito complexas as deslocações. Mas esses são procedimentos que nós temos muito exercitado. Isso faz parte do aprontamento das forças, porque quando eles vão para a República Centro-Africana, simulam tudo isso em Portugal, não é? E é por isso que eu quero relevar o excelente aprontamento que o nosso Exército tem feito das nossas tropas. Mas há aqui outra coisa muito importante que está intrínseca à sua pergunta e que eu não posso deixar de falar, porque tem a ver com o desempenho operacional da nossa tropa. É que as nossas forças congregam 2 tipos de doutrinas operacionais. Aquilo que resulta de nós sermos membro da NATO, que nos dá um conjunto de conhecimentos, de técnicas muito sofisticadas e das mais avançadas, conjugadas com outras que nós próprios desenvolvemos fruto de mais de uma década de conflitos em África. Ainda não há muitos anos. O conflito de 1961 a 74, que as nossas Forças Armadas travaram em África, e isso permitiu deduzir muitos elementos, muitas lições aprendidas, muitos procedimentos técnicos e táticos que nós incorporámos na nossa doutrina e que as mantivemos vivas nos quadros daquilo que é a nossa formação. E, portanto, todos esses conhecimentos foram postos agora ao serviço da preparação dos nossos militares para atuar naqueles terrenos. Por isso é que nós somos diferentes. É porque temos esta virtude de conjugar aquilo que são as melhores técnicas, as melhores táticas e os melhores equipamentos da NATO com aquilo que são as nossas experiências dos conflitos africanos, que são onde Portugal, de facto, tem um conhecimento ímpar, fruto daquilo que foram as nossas circunstâncias históricas. E isso dá-nos uma vantagem, digamos assim, competitiva, uma vantagem operacional relativamente a outros países e, sobretudo, relativamente aos nossos adversários. Apesar da República Centro-Africana ser um país cheio de riquezas, tem ouro, tem diamantes, tem urânio, atualmente é o 6º país mais pobre e o 4º mais perigoso. E crê-se, portanto, que estas milícias acabam por ter o seu sustento no contrabando de muitas destas matérias. Há uns tempos até suspeitavam o envolvimento de mercenários russos neste contrabando, até por causa do assassinato de 3 jornalistas que estavam a investigar precisamente a presença de uma empresa paramilitar russa no território. E, portanto, pergunto se faz parte do objetivo da missão portuguesa desvendar também as redes de financiamento destas milícias ou, pelo menos, auxiliar as autoridades locais para tal? Não faz parte da nossa missão. Esses problemas que identificou são problemas que existem normalmente nos países desestruturados. Nós temos que perceber que há ali um conjunto de atores na República Centro-Africana que não são só esses que falou. Há outros países, cidadãos de países vizinhos, que têm os seus interesses económicos e que depois organizam forças e fazem parte desses grupos armados no sentido de tirarem vantagens económicas. Isso é um facto que se verifica na República Centro-Africana, como se verifica nos outros países, ali na Somália, etc., nesses Estados que estão com gravíssimos problemas internos de segurança. Mas essas responsabilidades não estão cometidas à força portuguesa, nem às forças das Nações Unidas, às forças militares. E as Nações Unidas têm militares, têm polícias e têm civis. E isso tem que ser tratado no quadro daquilo que é a reconstrução do Estado centro-africano. E, portanto, são essas entidades de natureza policial e militar e também de natureza judicial
e política que têm responsabilidades para lidar com esses problemas. Sobre toda esta questão, muitas vezes nós como civis vemos peças jornalísticas, lemos uma notícia, mas vemos uma fração ínfima daquilo que é a realidade. E apesar desta pergunta que eu vou fazer ser dar pano para mangas, digamos assim, como é que é organizada uma missão internacional do ponto de vista logístico, do ponto de vista de planeamento? Por exemplo, como é que são organizados os corpos e é feita a seleção de militares para serem destacados? Além de que estamos a falar não de um âmbito só nacional, portanto temos que criar sinergias também depois com as Nações Unidas, portanto deduzo que seja um processo bastante complexo. É um processo bastante complexo e que é um processo liderado pelas Nações Unidas. São as Nações Unidas que estabelecem as regras para o empenhamento dessas forças. Aquilo que se verifica quando há estes casos e depois as Nações Unidas, ou a NATO, ou a União Europeia, decidem empenhar-se neste tipo de missões, aquilo que se passa é um processo complicado de natureza política, em que inicialmente, mas depois a partir de determinada altura, com o contributo depois dos executantes práticos no terreno, com o contributo dos militares, dos polícias, etc., e de outros agentes de natureza civis, ou outro tipo de organizações, colabora nesses esforços, mas que, no fundo, põem em prática os seus contributos no quadro daquilo que são as regras estabelecidas pelas Nações Unidas. Por exemplo, nós, aqui há um ano e tal atrás, 2 anos, necessitámos, fruto das circunstâncias da alteração do comportamento militar dos grupos armados, necessitámos de reforçar a nossa força de reação com viaturas blindadas com maior capacidade de fogo e de blindagem, que foram as Pandur, que foram para lá. Não o pudemos fazer de forma autónoma. Tivemos que trabalhar com as Nações Unidas, fazer a nossa proposta, passar num processo burocrático de análise e de justificação de todos esses empenhamentos. Aliás, como sucedeu quando as Nações Unidas pediram o nosso contributo. Não é? As Nações Unidas também lançam reptos aos países a dizer que precisam de determinadas capacidades e quem são os países que estão disponíveis para oferecer. E, portanto, há aqui um enquadramento global. As Nações Unidas têm um departamento específico para isto, que é o Departamento das Operações de Paz, que é presidido por um senhor francês, um secretário-geral adjunto, o senhor Lacroix, que é ele que governa toda esta máquina que tem estabelecidos um conjunto de procedimentos muito experimentados, porque as Nações Unidas fazem operações de paz por todo o mundo há muitos anos, e felizmente, porque é essencial, e portanto os países têm que passar todo esse processo, todos esses processos para se empenharem. Isto do ponto de vista externo. Agora, do ponto de vista interno, há aqui um processo de decisão também política. Porque é que Portugal se empenhou na República Centro-Africana? Houve, evidentemente, um processo de decisão política que passa por avaliação no quadro daquilo que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, depois com o trabalho com o Ministério da Defesa, depois o Governo ele próprio decidir, depois ser ouvido o Conselho Superior de Defesa Nacional, que é presidido pelo Sr. Presidente da República, e só depois é que as forças são projetadas. Portanto, tal e qual como nas Nações Unidas existem um conjunto de procedimentos de natureza política que são realizados por um conjunto de passos burocráticos, também internamente nos Estados isso se verifica. E depois internamente entre as Forças Armadas. Depois de estar estabelecido esse processo e aprovado, as Forças Armadas também desenvolvem um conjunto de atividades, dos planos operacionais que são necessários para preparar as forças, para as projetar, para as manterem em operação, para as retrair. Tudo isso é feito de forma muito cuidadosa, de forma muito rigorosa, que são, no fundo, requisitos essenciais para que estas missões tenham sucesso. Podemos dizer mesmo que existe então uma grande máquina por trás de tudo isto. Existe. As duas últimas perguntas são assim mais gerais sobre as missões internacionais portuguesas. Vi no site oficial do Estado-Maior-General das Forças Armadas que atualmente Portugal está envolvido em 9 missões espalhadas pelo globo,
Mali, Somália, portanto, tipo Norte, portanto, Iraque, Afeganistão, etc. E mais recentemente está-se a falar na partida de forças portuguesas para Moçambique. Qual é que é o intuito deste destacamento? E vai ser feita uma nova agregação de militares para partirem ou serão destacados militares que estão em outras zonas do globo para irem para Moçambique? Essa pergunta tem duas vertentes. Em termos gerais, de como é que é o processo do empenhamento das nossas forças. Este livrinho foi lançado ontem, que são as nossas missões internacionais para o ano 2021, que vão ser 27 missões, nas quais nós vamos empenhar, tem um mapa aqui no fim, nós vamos empenhar no ano de 2021 1.706 militares, 75 viaturas táticas, 7 aeronaves, 6 navios em 27 missões. Algumas missões duram todo o ano, outras missões são por períodos de tempo 3 meses, 6 meses, que são os tais contributos que cada país vai dando para certas operações. E, portanto, isto para proporcionar ao vosso auditório uma pequena referência de como é que essas missões são planeadas. É um processo que começa durante o ano, e nós começamos a planear isto tudo já em fevereiro, março deste ano, de 21, começamos a planear para 22. E depois, em outubro, estas missões são levadas ao Conselho Superior de Defesa Nacional, que as aprova, para depois nós, de outubro a dezembro, vamos fazendo os planos para a execução dessas missões. E depois, em janeiro, é feita a apresentação deste folheto que, no fundo, se destina a informar as pessoas interessadas dos compromissos que foram assumidos pelo Governo e que depois vão ser materializados no ano seguinte. Só para terem uma noção, no ano 2021 nós vamos empenhar forças na NATO, na União Europeia, nas Nações Unidas e em missões bilaterais e multilaterais. Na NATO vamos realizar 10 missões, onde vamos empenhar 677 militares, um navio, uma fragata, um submarino e 5 aviões. Na União Europeia vamos realizar 5 missões, onde vamos empenhar 135 militares e um submarino. Na Operação das Nações Unidas, onde está incluída a missão da República Centro-Africana, sobre o qual temos falado aqui já bastante, temos 3 missões, 451 militares, uma aeronave e 75 viaturas táticas. E depois, em âmbito bilateral e multilateral, que é uma coisa que não se fala muito, nós vamos realizar 9 missões, onde empenharemos 443 militares, uma fragata, 2 patrulhas, um navio hidrográfico e uma aeronave. Ora, é nestas missões que vamos empenhar todos estes militares e estes meios no sentido de materializarmos o contributo de Portugal para a paz, para a segurança e para a estabilidade no mundo. Evidentemente que isto obedece a um conjunto de requisitos, e esses requisitos são as orientações políticas que nós recebemos quando iniciamos este planeamento. O Sr. Ministro da Defesa há de estar a preparar e entregar-me-á certamente durante o mês de fevereiro ou março essas orientações políticas para o empenho das forças para o ano que vem. E, portanto, essa era a primeira parte da resposta que eu gostava de dar, no sentido de explicar este livrinho que está acessível na página da internet do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Sobre Moçambique, já ontem o Sr. Ministro, quando nós apresentámos as forças para 2021, teve a oportunidade de esclarecer. Na realidade, as autoridades políticas portuguesas e moçambicanas estão a trabalhar no sentido de reforçar a nossa cooperação. É uma missão diferente destas. É uma missão de cooperação. Não está previsto empenharmos forças militares. O que as autoridades políticas portuguesas, no âmbito do Ministério da Defesa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e os seus congêneres moçambicanos têm estado a trabalhar é no sentido de dar resposta a uma solicitação que foi feita por Moçambique, pelo Ministro da Defesa de Moçambique, há uns meses atrás, que enviou uma carta para a União Europeia no sentido de obter apoio para a formação dos seus militares. Ora, e Portugal manifestou-se disponibilidade para, no quadro desse pedido, até porque se trata de um país irmão e com quem temos ligações muito fraternas,
e amigas de contribuir com o reforço das atividades de cooperação que já nós lá fazemos. E, portanto, é nesse contexto da cooperação que se vai desenvolver, certamente, novas ações no quadro daquilo que resultar das conversações políticas que ainda não estão terminadas e, portanto, ainda não tenho orientações políticas para organizar as capacidades que depois vão ser empenhadas. Quem está a fazer esse trabalho de forma muito intensa com os seus congéneres moçambicanos, depois a nível técnico, é a nossa Direção-Geral de Política de Defesa. Portanto, depois de se terminar esse trabalho de natureza política, aí é que as Forças Armadas recebem orientações para depois edificar as capacidades necessárias, no fundo que vão ser a conjugação de pessoas com determinadas valências formativas, para depois nós podermos apoiar as Forças Armadas de Moçambique. Em jeito de conclusão, fazer aqui um bocadinho um apanhado daquilo que tem sido a contribuição portuguesa a nível de missões internacionais, existindo um grande crescimento. Portanto, em 1991 nós estávamos empenhados em 3 missões no âmbito internacional, em 2019 já estávamos em 29 e ao longo de todo este período já estivemos envolvidos em 271 missões no âmbito internacional, no âmbito da NATO, da ONU, da União Europeia e a questão dos acordos multilaterais e bilaterais que falou. Portanto, vemos aqui um crescimento bastante acentuado. Quer isto dizer que está a crescer cada vez mais uma preocupação na esfera política e na esfera militar para ajudar a resolver conflitos portanto, no mundo? Dentro do quadro daquilo que é a participação responsável de Portugal no quadro daquilo que são as relações internacionais e a política internacional. Portugal é membro de várias organizações, desde logo das Nações Unidas, da NATO, da União Europeia, e depois também tem laços de amizade e de cooperação profundíssimos com alguns países, e é nesse enquadramento político internacional que são feitos os nossos empenhamentos. Ainda ontem o Sr. Ministro dizia, bom, nós fazemos estas missões, do ano passado para este ano o nosso orçamento para as Forças Nacionais Destacadas, que é distinto do orçamento da cooperação no domínio da defesa, cresceu cerca de 5% e isso traduz um esforço do nosso país. Evidentemente que nós não podemos acorrer, nem conseguimos acorrer, nem nós, nem nenhum país consegue acorrer a todas as solicitações que existem, porque infelizmente os problemas de insegurança no mundo são muitos. Aquilo que Portugal procura fazer era dar os seus contributos de forma responsável, credível, competente, que nos credibilizem como ator político internacional respeitável. E é isso que nós pretendemos fazer. Evidentemente, nós militares respondendo sempre àquilo que é o estrito cumprimento das orientações políticas que recebemos da nossa tutela e do nosso governo. Resta-me então agradecer o seu tempo e ter-nos dado a oportunidade de falar um bocadinho consigo. Às pessoas que estão a ver, portanto, esta entrevista, continuem a seguir os nossos conteúdos. E muito obrigado mais uma vez e o resto de boa tarde. Muito obrigado, foi pela vossa presença e foi um grande gosto dar-vos essa entrevista. Muito obrigado.